Hey, Getra aqui. Nesse vídeo a gente vai praticar um pouquinho a diferença entre necessidade e estratégia, para a gente ver se a gente está conseguindo separar aquilo que é necessidade e aquilo que é a forma que a gente quer atender a necessidade, ou seja, a estratégia. Eu estou colocando aí na tela para você agora 9 frases para a gente ir vendo juntos se é uma estratégia ou uma necessidade. E eu quero lembrar que você pode pausar o vídeo se você quiser mais tempo para refletir se é uma coisa ou se é outra. Eu vou tentar manter o ritmo um pouco mais rápido para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então vamos para a primeira frase. Eu tenho a necessidade de cuidar da minha família. E aí, para você, isso é uma necessidade ou é um pedido? Para variar, né, a gente tem uma certa pegadinha aqui nessa primeira frase, tá? Por um lado, a gente tem a necessidade de cuidado, tá? E a gente pode expressar essa necessidade de cuidado das pessoas ao meu redor, que nesse sentido aí poderia ser cuidado da minha família, tá? Então, não é nenhum problema a gente expressar isso como uma necessidade. O problema seria se a gente de alguma forma insinuasse que a nossa necessidade depende de alguém específico. Então, se você chega para um membro da sua família e você diz que eu tenho necessidade de cuidar de você, agora virou um pedido, né? Porque a sua necessidade de cuidado teoricamente poderia ser atendida por outras pessoas. Então, quando você mistura as duas coisas, você está colocando uma estratégia e não uma necessidade. E aí poderia causar problemas para você. Mas se você está falando para um terceiro que não é membro da sua família, que você tem uma necessidade de cuidar ou de proteger da sua família, tudo bem, tá? A gente consegue entender a necessidade, que na verdade é uma necessidade de proteção das suas necessidades que são atendidas pelos membros da família, geralmente necessidade de conexão, necessidade de sustento, necessidade de várias coisas. Então, a gente não precisa necessariamente ter essa clareza de que o que a gente realmente quer é proteger essa conexão, é proteger as necessidades que são atendidas nessa relação. Então a gente pode expressar assim, tá? Eu tenho necessidade de cuidar da minha família, só cuidado para você não expressar isso para alguém da sua família como se aquela pessoa fosse responsável, né, pela sua necessidade de cuidado, quando na verdade ela é só uma das pessoas que pode atender, né? E se você vê ela como responsável, você vai fazer exigências e não pedido, que eu já mencionei que a gente vai falar na próxima semana. A gente vai conseguir diferenciar um pouco melhor. Mas por hora basta saber que a gente não direciona necessidades a uma pessoa específica. Então você está falando para alguém da sua família que você tem necessidade de cuidar dela, aí já é estratégia, tá? Não seria necessidade. 2. Eu tenho a necessidade de afeto. E aí, o que, que você acha? Aqui, para mim, tem uma necessidade muito clara, né? No sentido de que afeto é sim uma necessidade humana e, ao mesmo tempo, a gente não está especificando como a gente quer essa necessidade atendida. A gente não está dizendo que de onde tem que vir esse afeto, como tem que vir esse afeto, que seria a parte da estratégia. Então, aqui para mim está claro que é uma necessidade. 3. Eu tenho a necessidade de te amar. E aí, o que é que você acha? Bom, se você sacou, né, aquilo que eu estava explicando no vídeo anterior, você vai ver que esse ti aí é bem problemático, né? Porque a gente está direcionando para uma pessoa específica, né? Então não é só uma necessidade de amor, é uma necessidade de amar uma pessoa específica, o que não existe, né? Isso aí seria a estratégia, ou seja, a forma como a gente quer atender a necessidade de amor, mas não a necessidade de amor em si. Então aqui para mim seria uma estratégia. 4. Eu tenho a necessidade de empatia. E aí, o que é que você acha? É possível que algumas pessoas confundam aqui a ideia de empatia com a ideia de que você me dê empatia, porque geralmente quando a gente expressa necessidade de empatia, a gente está expressando para a pessoa em si, da qual a gente quer essa necessidade atendida, mas se a gente expressar dessa forma, que eu tenho necessidade de empatia e não a necessidade de que você me dê empatia, a gente está expressando sim uma necessidade, tá? Pode ser que o outro não ouça a necessidade, ele ouça uma obrigação, pode ser. Mas a gente vai ajudar o outro a trazer essa clareza para ele. Mas a gente só vai conseguir trazer a clareza para o outro se a gente tiver essa clareza. Então é a minha necessidade de empatia e não a necessidade que alguém me dê empatia, porque isso seria a estratégia. Então aqui para mim é uma necessidade. 5. Eu tenho a necessidade de autonomia. O que é que você acha? Para mim aqui também está muito claro que é uma expressão de uma necessidade, como vocês podem ter visto, né, no vídeo que eu passei uma lista inteira de necessidades, a autonomia está lá também, e aqui a gente não especificou como atender essa necessidade, então bem claro, bem direto a necessidade. 6. Eu tenho a necessidade que você me toque. E aí, o que é que você acha dessa? Aqui, para mim, tem justamente o que não tinha na expressão 2, né? Que é, eu tenho necessidade de afeto,
aqui a gente tem uma expressão de da onde vai vir esse afeto. Então, é de você, da onde e do como, né? De você me tocar. Então, tem a pessoa que é o quem e tem a ação que é o toque, que é o como. Então, aqui seria uma estratégia, tá? Como a gente viu no número 2, a necessidade seria de afeto, de carinho, de toque físico, mas o você, né, implica a pessoa específica que vai fazer isso, ou seja, a estratégia, a forma como a gente quer atender a necessidade de carinho. Então aqui para mim seria uma estratégia. Eu preciso de mistério. E aí, o que é que você acha dessa? Aqui, para mim, a gente está expressando uma necessidade, sim, tá? Seria o equivalente a dizer eu tenho uma necessidade de mistério, que a gente viu lá na listinha também, que é uma necessidade ligada à exploração, né? Ligada à descoberta, a coisas novas, a resolver quebra-cabeças, digamos assim, né? A minha dificuldade com essa expressão tá na palavra preciso, porque é uma palavra aqui na língua portuguesa que já tem uma semântica muito forte de exigência, né? Geralmente a gente usa preciso quando a gente quer que o outro faça alguma coisa pela gente. Então a gente diz: "Ah, eu preciso que você faça isso para mim, eu preciso que você resolva isso e tal". Então, nesse sentido, eu evitaria usar essa palavra na língua portuguesa, tá? Eu acho que a gente está se colocando numa situação em que a gente diminui a probabilidade de que o outro escute a nossa necessidade e aumenta a probabilidade de que o outro escute uma exigência, e eu não acho que isso ajuda a nossa vida. Mas dito isso, a expressão em si, né, se a gente lê ela literalmente, traduzindo preciso como a questão de uma necessidade, seria assim uma necessidade, eu só evitaria usar esse termo, tá? O termo preciso. Eu expressaria, eu tenho necessidade de mistério, ou eu gosto de mistério na minha vida, se você não quiser usar a palavra necessidade, ou, enfim, existem outras formas de expressar que não deixam a mesma clareza de que é uma necessidade, mas que fica um pouco mais orgânico, um pouco mais espontâneo. Você pode usar qualquer outra palavra se você não quiser usar necessidade, mas eu teria muito cuidado com a palavra preciso. Eu preciso de um feedback seu. Aqui eu imagino que você já vai sacar a mesma coisa da oitava, né? Que precisa uma palavra problemática, mas e a parte de um feedback seu? O que é que você acha? Para mim aqui é uma estratégia, né? Pelo mesmo motivo das outras estratégias que a gente viu nesse exemplo prático, né? Que é a questão do seu, né? Se a gente está expressando necessidade, a gente não inclui a pessoa que vai atender essa necessidade, né? Então eu tenho necessidade de feedback, ponto, né? E daí a gente vai dizer, e eu gostaria que você me ajudasse, né? Me dizendo o que você achou do meu trabalho, né? E depende qual feedback a gente está falando. Mas então é bem parecido com os outros, né? No sentido de que a necessidade de feedback é uma necessidade real, mas quando a gente inclui o seu, né? Aí começa a virar uma estratégia. E aí, o que você achou? Como você foi nesse exercício? Você teve dificuldade? Qualquer coisa, comenta aí embaixo se você tem dúvida do porquê alguma frase específica seria estratégia ou necessidade. E se você gostou desse vídeo, você quer que ele chegue a mais pessoas, você pode curtir, pode compartilhar. E a gente vai se ver na semana que vem para falar de pedidos. E eu vou trazer exemplos mais difíceis, tá? Quando a gente estiver falando de pedidos e diferenciar pedidos de exigência, eu vou trazer alguns exemplos que envolvem estratégias, envolvem necessidades. A gente vai voltar a fazer esses exercícios aqui, digamos assim, só que um pouco mais difícil. Esse eu só queria realmente consolidar essa diferença entre uma estratégia, a gente mete outra pessoa no meio e na nossa necessidade não. E a gente vai se ver, espero, no próximo vídeo. Eu fico muito feliz que você tenha me acompanhado até aqui e até mais.